primeira coisa que eu quero dizer para você que está me assistindo não tente ser um super-herói. Posso repetir isso? Pare de tentar ser alguém forte demais. Pare de tentar demonstrar um nível de fortaleza para aqueles que estão à sua volta, tentando supri-los de alguma maneira. Eu quero te mostrar que existe um Deus que ele é atraído pela humanidade. Ele é atraído justamente no processo da sua vida que você demonstra para ele de fato quem você é. Em palavras simples, personalidade é aquilo que você adquire. Alguns vão dizer que de 0 a 7 anos, e o caráter desenvolvido dos 7 aos 12. A personalidade vem da palavra persona, ou seja, uma máscara que era usada na antiga Grécia, nas peças teatrais. E o caráter é aquilo que está por detrás da máscara. Eu hoje vim aqui te dizer que existe um Deus que te conhece por detrás da máscara, um Senhor que sabe quem você é. Eu quero dizer para você que se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de você se assentar e se lamentar como Neemias fez, faça. Mas compreenda que para todos esses tempos que Deus respeita, Ele também entende que existe o tempo de se levantar. Existe o tempo do choro, da lamentação, e existe o tempo de se levantar, ou seja, uma iniciativa de você mudar essa história, mudar circunstâncias ao seu redor. E essas circunstâncias serão mudadas a partir da sua demonstração do nível da sua humanidade. O Evangelho de Mateus, eu estou aqui na minha introdução, não é o texto áureo, você vai entender daqui a pouquinho. Lá no seu capítulo de número 8, esse texto, ele fala a respeito de alguém que não teve vergonha de demonstrar a sua humanidade, de alguém que não teve medo de demonstrar a sua humanidade. E hoje eu quero te mostrar que existe um Deus atraído pela sua humanidade. O texto diz que, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Você sabe muito bem, eu ministrei esses dias a respeito do leproso, desse leproso e da lepra propriamente dita. O leproso, ao avistar alguém, ele tinha que gritar por 2 vezes: leproso, impuro, impuro, para que as pessoas saíssem do seu caminho, se desviassem do seu caminho. Para você entender melhor, um leproso, se entrasse dentro de um ambiente, dentro de uma casa, tudo tinha que ser devidamente lavado, as paredes tinham que ser raspadas. Agora esse leproso, em meio a uma multidão, apresenta para Cristo a sua humanidade, apresenta para Cristo quem Ele era. Eu não sei quantos saíram curados em meio a multidões, mas uma coisa eu sei: um leproso que se apresentou diante de Jesus do jeito que ele era, sem tentar esconder quem ele era, sem tentar ofuscar quem ele era, sem tentar maquiar quem ele era, esse saiu curado. Nós temos vivido um tempo nas nossas igrejas em que as pessoas entram de uma maneira e saem da mesma maneira, se não piores, porque elas precisam esconder quem elas são. Às vezes o título que nós carregamos nos faz esconder quem somos. E Deus quer poder entender quem você é. Ele quer poder entender o que você sente, ainda que Ele o sabe. Ainda que Ele sabe de todas as coisas, Ele o saiba, mas Ele quer poder entender quem você é, Alexandre. Demonstra para mim as suas fragilidades, demonstra para mim a sua humanidade,
Eu quero poder entrar justamente nisso, nas questões que você tem dificuldade. Eu quero que você seja transparente comigo. O salmista ele vai dizer ainda: a palavra não me chegou à boca, e tu, ó Senhor, a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante. Existe um Deus que tem cuidado de você. Existe um Deus que quanto mais você demonstra a sua humanidade, mais Ele desce, mais Ele flui, porque você entendeu que a sua subsistência não vem de ti, vem do Senhor. É Ele que sustenta a sua vida. Não tenha receio, não tenha medo, não tenha receio de demonstrar quem você é. Não fique com medo de demonstrar quem você é, o que você sente, o nível das suas dores. Você precisa dizer para Ele, sabe aquele dia que você não está bem, vira para Ele e diz: hoje, meu Deus, eu não estou bem. Não tenha vergonha. Existe um Deus que te compreende, existe um Deus que te assiste, existe um Deus que vela em fazer cumprir a sua palavra. Você faz parte de um propósito estabelecido por Deus. Você não vai ficar à beira do caminho. Ele é um Deus que levanta o homem do monturo, sabe, o necessitado do monturo. Ele é o Deus que te ergue, te coloca em lugares altos. Ele hoje quer saber quem tu és, quem tu és, quem tu és. E ainda dentro da minha introdução, houve um momento em que um homem chamado Jacó foi orientado pela sua mãe a chegar diante do seu pai usando as vestes do seu irmão Esaú, e a se apresentar como Esaú, para ter o direito de primogenitura. E o pai, que já estava com as suas vistas turvas, já não enxergava bem, ele pergunta: quem tu és? E Jacó mente, Jacó vira e diz: eu sou Esaú. Esse é o tempo em que Deus quer pessoas que possam dizer quem são de fato. Esse é o tempo em que Deus quer pegar pessoas e usar pessoas e mostrar para você que a sua humanidade, uma vez que ela é, sabe, ela é dita de forma sincera. Tem um Deus que vem, que desce, que te enche, que te capacita, que vira para você e diz: assim que eu gosto. Pessoas que não têm medo de passar por processo de transformação. Chega de omitir, sabe? Chega de mentir. Eu durante um período lidei com uma pessoa que ela dizia assim: não, eu não minto, eu omito, eu deixo de contar as coisas. Eu quero dizer para você: para de omitir, para de mentir. Diz quem você é, diz o que você sente, diz qual é o nível do que você está vivendo. Se apresenta diante de Deus, de um Deus fiel, um Deus que te pega, um Deus que te entende, um Deus que não aceita o pecado, mas que ama aquele que entende que é pecador e demonstra o seu pecado. Paremos de nos enganar, irmãos. Paremos de sermos pessoas frustradas, porque eu preciso sempre demonstrar para alguém que eu sou forte. Eu preciso sempre demonstrar para alguém que eu tenho um nível de vigor. E eu saio da minha introdução e entro no texto de hoje. Êxodo, lá no capítulo de número 17, a partir do seu versículo de número 8. Eu vou tentar reproduzir um pouquinho na Nova Tradução. Você vai ler comigo aí na Nova Tradução, para que tu entendas e não tenha vergonha de quem tu és. O texto diz assim: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Moisés era o líder. Ele chama aqueles que estão abaixo dele. Josué era um deles, e ele dá uma ordem. Aí ele vira para Josué e especifica a ordem: escolha alguns homens.
Às vezes é muito simples quando o líder, ele precisa entender e delegar funções e dizer para esse: olha, não vá sozinho, porque se você for sozinho você vai perder essa batalha. É muito comum que às vezes na sua casa você delegue funções, mas quando se diz respeito à sua própria vida, você não entenda da mesma maneira as funções. Moisés, o líder, vira para Josué e diz: escolha alguns homens, escolha alguns para ir contigo, cara. Você vai para o campo de batalha. Você está entendendo, Josué? Josué, sim, eu estou entendendo, estou conjecturando. Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Aí ele vai dizer assim: eu vou para o monte. Eu vou para o monte e vou segurar o bastão de Deus, o cajado, vou erguê-lo. Isso traz para Josué um nível de sentimento de conforto. Ou seja, o meu líder não está indo comigo de forma direta, mas está indo comigo, talvez de forma indireta, está em cima do monte, está intercedendo. Isso coloca uma confiabilidade naquele que está indo para o campo de batalha, dizendo assim: eu não estou só. Hoje a primeira coisa que eu quero que Deus me use para a tua vida e dizer para você: você não está só. Mas eu quero ir além. Eu quero ser instrumento de Deus não só para a tua vida, mas para a minha vida, em dizer: Alexandre, você também não está só. Você não está só. Tem alguém que habita no alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchem o templo. Tem alguém poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto tu pensa, de tudo quanto tu deseja. Tem alguém que faz tanto querer quanto efetuar. Esse Deus está contigo, Alexandre. Está contigo na tua casa. Isso consola o coração de Josué com os homens. Talvez os homens estão conjecturando, virem para o seu líder Josué e diga para ele o seguinte, ou pergunte para ele o seguinte: aonde está Moisés? Moisés está no monte, cara. Você sabe que todas as vezes que ele sobe o monte, rapaz, até o semblante desse cara desce diferente. Moisés era o líder e ele está no monte. Josué vai, porque aquela palavra para Josué é suficiente. Existem palavras que são suficientes para quem ouve, mas talvez não sejam suficientes para quem fale. Não pegou, tu vai pegar. Não entendeu, tu vai entender. Para quem ouve, serve como válvula. Para quem ouve, serve como plataforma de lançamento. Para quem ouve, eu vou abrir o primeiro adendo aqui. Eu já contei isso diversas vezes. Quando eu perdi meu emprego, eu fui diante do meu pastor e contei para ele: pastor, perdi o emprego. Eu tinha 20 para 21 anos. E ele, como é que foi isso, Alexandre? Foi assim. Estou desempregado, pastor. E ele virou para mim e disse: Alexandre, qual é o seu sonho? Eu era membro de Nova Vida. Ele disse: qual é o seu sonho? E eu disse: pastor, meu sonho, não estou entendendo. Eu vim aqui para dizer que eu perdi o emprego. Eu quero alguém para chorar comigo. Eu quero alguém para se lamentar comigo. Só que a visão do líder é macro, não é micro. A visão do líder vai além da visão do liderado. A visão do líder Deus dá uma visão a ele, uma visão de plataforma de lançamento, uma visão que vai erguê-lo, uma visão que vai... E ele perguntou: qual é o seu sonho? Eu disse: meu sonho é ter minha própria oficina. E ele liberou uma palavra, e eu me apeguei naquela palavra. Sabe um cometa que a gente ouve muito falar que a sua cauda é muito mais extensa, é cientificamente comprovado, do que o seu núcleo? Você que é um cara estudado, a sua cauda é infinitamente maior.
eu me peguei na cauda daquela palavra, sabe? Eu me peguei ele virou para mim e disse assim: vai, porque vai dar tudo certo. Existem palavras que são liberadas por líderes, que têm poder de mudar a tua história. Você está entendendo? Diga amém. Existem palavras que saem com tanta unção, sabe? Moisés vira para ele e diz assim: ó, reúne os homens, porque você vai guerrear contra os amalequitas. Você está entendendo? Ele não disse você vai vencer, ele disse que você vai lutar. Então você vai lutar, mas aquilo encheu Edilane de uma tal maneira Josué, porque logo embaixo ele vai dizer assim: eu vou para o monte, ó, eu vou ficar lá no alto do monte, segurando o bastão de Deus, entendeu, Josué? Eu vou. Só que aí entra o segredo. O segredo que é tão difícil para nós, que fomos chamados como plataformas de lançamento, entendermos. Moisés tinha as mãos pesadas. Ninguém melhor do que ele para conhecer o seu próprio corpo. Ninguém melhor do que Moisés para conhecer a limitação do peso das suas mãos. E o texto, nos versículos subsequentes, o texto vai dizer que Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, ele leva 2 homens com ele, Arão e Hur. Você conhece bem o texto. Suas mãos eram pesadas. Essa era a humanidade de Moisés. Um cara que quando descia do monte, o semblante, para tu ter noção, ele cobria o seu rosto, porque o seu semblante resplandecia. Moisés, conhecido como libertador do povo hebreu, agora ele precisa olhar e entender que sozinho ele não ia vencer aquela batalha. Agora ele precisa olhar e entender que por mais ungido que ele fosse, ele não ia poder partir sozinho para cima daquele monte. Ele entendia que, estou conjecturando, que os seus braços eram mais pesados que o braço de outros. Aquilo talvez incomodasse Moisés até no andar, no equilíbrio do andar. Ele era um homem de braços pesados, de mãos pesadas. E ele leva com ele Arão e Hur. Se Moisés naquele momento tivesse vergonha da sua humanidade, ele não teria subido aquele monte com 2 homens. Se Moisés não tivesse vergonha dos seus braços pesados, ou se ele tivesse, vergonha dos seus braços pesados, se naquele momento o fato de ter braços pesados, ele ocultasse aquilo de si mesmo. Estou falando de coisas que você oculta de você mesmo. Você se engana, porque a Deus você não engana, eu não engano. O fato de Moisés entender que o nível da sua humanidade, o nível de ter braços pesados, mãos pesadas, fez com que ele entendesse que ele não venceria a batalha sozinho. Tem alguém próximo de você na sua casa? Tem alguém próximo de você aí? Você pode dar uma olhada no olho desse amigo, dessa irmã, desse marido, e dizer: eu não vou vencer sozinho, eu não fui chamado para vencer sozinho. Pode ser que você seja o sacerdote da sua casa, pode ser que você seja o líder na sua casa, mas Deus chamou você nesse tempo. Deus colocou pessoas do teu lado nesse tempo.
Deus tem plantado pessoas do teu lado nesse tempo, para te mostrar que quando você entende o nível da sua humanidade, o nível dos braços pesados, que atrapalhariam o bordão de ficar de pé, o cajado de permanecer de pé, você está indo rumo à tua vitória. E o interessante é que a vitória do aquebrantamento de Moisés era a vitória de um povo. Repita comigo: existem pessoas que necessitam do meu posicionamento. Existia um povo que, enquanto os braços estavam erguidos, eles eram vencedores. E no meio dessa batalha, Moisés tenta de todas as formas se manter firme. Só que a sua humanidade o fazia descer. Às vezes Deus está nos condicionando a descermos, para que quando chegarmos no nível que Ele quer, possamos ser exaltados. Deus coloca Arão e Hur, porque Moisés percebeu que não podia ir só. Não vá sozinho. Eu quero falar em dois aspectos aqui. No primeiro, em te dizer não vá só. No segundo, em te dizer tenha prazer de se colocar na posição de Arão e de Hur. Tenha prazer em ser um instrumento de Deus, capaz de erguer os braços daquele que vai demonstrar toda a sua humanidade, e que quando demonstrar a sua humanidade vai vir um poder tão grande, que não só vai atingir o líder que demonstrou a sua humanidade, como aqueles que estão dispostos a manter os braços do homem de Deus erguido. Vai descer e vai ocupar todos os ambientes. Você entendeu isso? Diga amém. Alguém virou para mim e disse assim: se você fosse só forte, seria o Alexandre e não teria nada de Deus. Se você fosse só forte, você seria o Alexandre e não teria nada de Deus. Demonstrar a sua fraqueza faz de você uma pessoa diferente. Demonstrar a sua humanidade faz de você uma pessoa diferente. Lembre-se, pessoas abençoam pessoas. Eu gosto de um texto em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, no versículo 6. Depois você vai ler na sua casa aí, você vai ler com calma o nível da aflição que o apóstolo Paulo vivia. Ele fala sobre temores externos, temores internos. Ele está falando nos versículos anteriores sobre uma luta mesmo, um momento tão difícil, porque até os seus agora estão lutando contra ele. Agora os judeus se levantam contra ele, e ele demonstra tudo isso. E ele diz que no momento mais difícil da sua vida, o texto diz assim: porém Deus,
que conforta. O texto está para gente? Está para gente? Você vai ler na sua casa comigo? O texto diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Leia comigo, vamos lá. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada do Espírito Santo. É isso? Com a chegada de um anjo. É isso? Com a chegada, nos consolou com a chegada de Tito. Pessoas abençoam pessoas, irmãos. Era Paulo, era o apóstolo Paulo, era o líder, era a referência, mas que agora é consolado com a chegada de Tito. Essa manhã é manhã de demonstrarmos a nossa humanidade para Deus, porque Ele é atraído através da minha humanidade, Ele é atraído através da minha sinceridade, Ele é atraído através de quem de fato eu sou, não de quem eu represento ser. E Deus vai enviar pessoas no seu caminho. Você está triste hoje? Você está desesperado hoje, desesperada hoje? Deus vai enviar pessoas no seu caminho. Deus vai enviar pessoas. Ele está dizendo: eu não vou enviar anjos, ainda que eu possa. Eu não vou enviar o meu filho, a segunda pessoa da Trindade, ainda que eu possa. Eu não vou enviar nenhum tipo de aparição. Eu vou enviar amigos, porque pessoas abençoam pessoas. Pessoas abençoam pessoas. Deus está dizendo para você que pessoas serão levantadas para te levantar nesse momento. Serão levantadas, desculpa o trocadilho, para erguer você. Pessoas serão levantadas para poder te mostrar o quão importante tu é. Pessoas serão levantadas para te enviar uma mensagem de texto aí, e a partir dessa mensagem a tua força e a tua esperança ser renovadas em Cristo. Deus está dizendo: eu podia usar o meu espírito, eu podia usar o meu filho, eu podia usar um anjo, mas vou usar uma pessoa cheia do meu espírito, uma pessoa que pode falar da forma que eu quero, do jeito que eu quero, porque pessoas foram chamadas para abençoar pessoas. Na Nova Tradução, o apóstolo Paulo, estou caminhando na segunda epístola dele, no capítulo 12, no versículo 7. Nesse texto nós vamos ver como que ele trabalha, como que Deus trabalha, e qual é o entendimento do apóstolo Paulo. O texto diz assim: mas para que não ficasse orgulhoso demais. Posso ler de novo? Mas para que não ficasse orgulhoso demais. Como que normalmente orgulho é uma coisa que está tão entranhada em nós? Sim ou não? Quem não gosta de um tapinha nas costas dizendo assim: pô. Mas ele vai dizer que, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Versículo 8, ajuda aí. Diz o seguinte: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu. Você pode ler comigo? Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando você demonstra a sua humanidade para Deus, Ele vem. Quando você está fraco, Ele te enche. Quando você está fraco, Ele te faz forte. Desculpa repetir a frase para tu entender que toda a subsistência vem dEle e não de você. Aí Ele vai dizer: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção
do poder de Cristo esteja comigo. Olha o que diz o versículo 10: eu me alegro também com as minhas fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, as perseguições, com as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, quando eu perco, quando eu me esvazio, quando eu mostro toda a minha humanidade, quando de fato eu mostro quem eu sou, quando eu de fato digo para Deus: Senhor, hoje está difícil. Quero ministrar para você que está vivendo dias tão difíceis, tão duvidosos. Quero mostrar para você que nesses dias são os dias que mais Deus te completa. Eu já falei sobre complemento e completude. Complemento quando Deus precisa fazer algo por você, ou quando você, por uma capacidade própria, vai lá e adquire um conhecimento e conquista algumas coisas. E Ele vai te dando algumas coisas que vão te complementando, vai te alimentando, vai te dando um regozijo, sabe? Te permite trocar de carro. Aí você, que beleza. No primeiro mês de carro novo, você lava o carro todo final de semana. No segundo mês, de 15 em 15. 6 meses depois, você nem lava mais o carro. Sim ou não? Aí você precisa de quê? De um outro carro, para alegrar o teu coração. Mas Deus é tão lindo que Ele até te dá esses complementos para te alegrar. Só que Ele é o Deus da completude. Completude vem de plenitude. Plenitude ou completude, vou falar de completude, é quando de repente Ele não vai te dar nada, mas Ele vai vir atraído pela tua humanidade, vai te encher de uma tal maneira que você vai entender que coisas adquiridas não são nada em vista do poder dEle, da presença dEle na sua vida. Completude eu entendo no livro dos Salmos, Salmos de número 23, o seu verso de número 1, que todo mundo conhece: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Completude é entender que no original, ou mais próximo do original, diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Podem me faltar coisas, mas Ele não vai me faltar. Podem te faltar coisas, mas Ele não vai te faltar. Completude é a plenitude da presença de Deus. Completude é a plenitude daquele que é santo, te fez santo. E se Ele te fez santo, Ele quer te mostrar que valores nenhum nesse mundo podem ocupar o lugar que é dele. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele te livrar de uma pandemia, Ele é Deus. Se Ele te levar durante a pandemia, Ele é Deus na tua vida. Oh! Leia comigo, e a palavra vai te encher. Não sou eu, é a palavra, ela vai te encher. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos. Deixa eu abrir mais um adendo aqui. Ô Espírito Santo, oh meu Deus, o Espírito fala assim: eu estou permitindo alguns sentimentos. Esses dias eu estava conversando com a pastora Deise, estávamos juntos, deitados, estávamos conversando com a minha esposa, e ela falou assim: amor, Deus mandou te dizer algo.
E ela falou assim: na verdade Deus mandou te lembrar de algo que eu já te disse. E aí, então fala, se é Deus que está me relembrando algo que você disse. E aí ela falou: essa criança é nossa, as dores do parto são nossas, o período de gestação é nosso. Não tente achar que outras pessoas, que ainda que estejam conosco, vão conseguir sentir a intensidade das contrações espirituais. Ainda que Deus tenha colocado pessoas do nosso lado, ela diz assim: suporta as dores das contrações, porque Deus precisa poupá-los das dores, para que eles não desistam do processo. Existem coisas que Deus deu para você. Não tenta transferir, não tenta achar que o fato do pastor não ter te ligado, que você está sozinho, essas dores são tuas. Então, se você está se sentindo só, compreenda algo aí. Se você está se sentindo solitário, compreenda que esse é o teu tempo de demonstrar a tua humanidade para Deus. E quando você demonstrar ela por completo, Ele vai vir e vai se cumprir, segundo a epístola de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 12, no versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por Cristo. Se não fosse por Ele, eu não suportaria, mas é por Ele. Ele é mais forte do que eu. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Atraído pela humanidade, é um Deus que é atraído pela humanidade. Para de tentar ser forte o tempo todo, para de tentar ser forte o tempo todo. Não tenha vergonha das mãos pesadas, não tenha vergonha dos braços pesados, não tenha vergonha de quem tu és. Mostra para Ele quem tu és, mostra para Ele qual é o teu nível, como você está se sentindo. Mostra para Ele e Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Para de achar que você tem que ser forte 24 horas do seu dia. Para de achar que você precisa ser forte o tempo todo. Você não é forte, você é fraco, mas Ele te fará forte quando você descobrir que você é fraco. Então seja fraco e Ele te faz forte. Seja fraca e Ele te fará forte. Seja fraco e Ele te fará forte. Seja fraca e Ele te fará forte. Oh! Beleza. Enquanto ela se prepara aqui, eu falei de Moisés, falei de Paulo, mas o meu modelo é Cristo. Na NVI, o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 32, Jesus então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Aí ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Você conhece bem o texto. Aí o texto diz: e começou a ficar aflito e angustiado. Se o meu Cristo ficou aflito e angustiado, Ele entende quando eu fico aflito e angustiado. Deu para entender? Paremos de tentar ser forte
porque Ele é 100% Deus e 100% homem. Para de tentar ser forte. Pare de tentar ser forte. É por isso que está dando errado. O teu modelo é Cristo. Ele começou a ficar aflito e angustiado. Ele sabe o que é estar aflito e angustiado. Mas eu encerro com o versículo 34. O 34 ele vai dizer assim: e lhes disse: a minha alma, o centro das minhas emoções. O que ele vira e diz? Ele vira e diz: a minha alma, o centro das minhas emoções, o que comanda as minhas emoções, está profundamente triste. Mas é uma tristeza qualquer? Não, é uma tristeza mortal. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. O meu Cristo, Ele me ensina que quando eu demonstro a minha humanidade, que quando eu não tenho vergonha de demonstrar de fato quem eu sou, quando eu tiro esse estereótipo, essa visão, essa maquiagem, essa fachada de um homem forte, quando você tira essa fachada de uma mulher forte, quando você chora, quando você se abre, quando você se... Ele vem, irmãos. Eu vim ministrar um Espírito Santo que está vindo agora, um Espírito que está descendo agora, aí na tua casa, diante de você, diante das tuas lágrimas, diante dos seus questionamentos, diante da sua humanidade, diante da sua lepra, diante de você. Ele desce, Ele enche, Ele te enche. Seja cheia do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Isso, porque Ele é atraído pela tua humanidade. Ele é atraído. Ele viu ali tem um pecador, eu posso me manifestar. Ali tem alguém doente, eu sou o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Salmo 126, no seu versículo de número 5 e 6. Ele demonstra que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Hoje tu chora, mas daqui a pouco o Espírito desce. Eu lembro minha mãe com câncer, Edilane. Eu lembro uma vez que o Espírito Santo, ela foi batizada com o Espírito, falou em línguas estranhas. Essa questão de falar que foi batizada tem uma questão teológica e tal, mas ela falou em línguas estranhas em casa, e quando o Espírito veio, ela sorria. Não eram gemidos de dores, eram gemidos de riso. O Espírito Santo veio e começou a encher a casa. Foi um domingo, sabe? Foi um domingo, e o Espírito começou a encher a casa. Eram risos, você está entendendo? Eram suaves risos, e o Espírito foi enchendo o ambiente. Você entende? O Espírito foi tomando o ambiente. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Não é o fato de você demonstrar a sua humanidade que te dá o direito de desistir dos projetos que Deus tem para a tua vida. Ele tem algo contigo, e só você será capaz de passar por isso. Você entendeu? Ele não vai te provar acima da tua capacidade de suportar. Então suporte.